Ok, Gabriel. Então, vamos lá, deixa eu colocar em tela cheia. Tá aparecendo em tela cheia? Não, agora tá. Não? Tá. Agora tá, agora tá. Quer apresentar dos nossos convidados? Para Maria Lúcia, vou. Nossos convidados. O Gabriel, ele esteve com a gente o ano passado, no seu estágio optativo lá da sua residência no IANSP, e fez o maior sucesso nas nossas reuniões de ambulatório. E a gente torcia para ele vir fazer residência com a gente, especialização, mas ele optou por outros rumos, que também não fez nenhuma escolha nem um pouquinho errada, né? Tá no serviço de ponta, tá com o pessoal do HC, tá junto com a nossa querida Isabel. Então, Gabriel vai contar um caso que a doutora Débora disse que é um caso bem desafiador, e acho que chamaram para discutir a pessoa que mais eu acho que vai bem num desafio, né, Patrícia? Doutora Patrícia, que é nossa parceira de anos. Você, a Patrícia, posso te apresentar como fellow da hepatite? Por favor, Du, uma honra. A Patrícia é mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos nossos, e hoje ela é a responsável pelo setor de diagnóstico em doenças do fígado lá do Laboratório Fleury. É um prazer, então, estar com os dois. Acho que a gente pode começar. Então, boa noite a todos. Eu sou Gabriel Magalhães, então sou fellow em hepatologia na USP e sou gastroenterologia pelo IANSP, e hoje faço parte do ambulatório de hepatologia da Faculdade do ABC também. Para mim é uma grande honra estar aqui na sessão da Unifesp. Como o Dr. Edu falou, eu tive esse prazer de estar na Unifesp também, aprendi muito com vocês, então sou eternamente grato à Unifesp, e hoje faço parte da USP lá, junto com a doutora Débora, que é uma grande referência para mim. Então, a gente trouxe um caso que a gente acompanhou lá durante a internação e vamos apresentar o caso clínico então. Então, o paciente ALB é um paciente de 26 anos, do sexo masculino. Ele é procedente de São Paulo, ele é casado e é arquiteto. Então, a história dele é um paciente previamente rígido, ele não tinha nenhuma comorbidade conhecida, não fazia uso de nenhum tipo de medicação contínua. Ele começou a apresentar sintomas bulbares em março de 2025. Esses sintomas eram, sobretudo, disartria e disfagia. E aí iniciou a sua investigação com a neurologia, tendo um diagnóstico de miastenia graves. E para o tratamento que ele começou da doença, ele começou com a terapia, com corticoterapia em dose imunossupressora, na dose de 60 miligramas por dia, prescrito pela neurologia. Apesar desse tratamento otimizado, ele começou a evoluir com piora progressiva dos sintomas, particularmente com a disfagia, apresentando agora uma disfagia importante, o que motivou ele a ser internado em agosto de 2025. Nessa internação, ele fez a pulsoterapia com imunoglobulina intravenosa. Uma observação importante é que 2 dias antes da admissão hospitalar, ele foi adicionado na sua terapêutica, junto com a prednisona, a azatioprina 50 miligramas dia, como agente poupador de corticoide. Então, para a gente resumir essa primeira internação dele, que foi em 4 de agosto de 2025, ele tinha um diagnóstico de base, então, dado pela neurologia de miastenia graves. Em março de 2025, teve uma piora sintomática progressiva que motivou a internação. Na época, ele estava em uso de prednisona 60 miligramas dia, estava em uso de piridostigmina 60 miligramas 4 vezes ao dia, e a azatioprina tinha sido iniciada no dia 2 de agosto, ou seja, 2 dias antes da internação, e ele fez um uso curto dessas azatioprinas, do dia 2 até o dia 8 somente. E aí foi convocada a hepatologia por conta de alterações de enzimas hepáticas. Então, nós fomos convocados para o caso nesse contexto. Partindo de uma anamnese mais dirigida, o paciente negou o uso de fitoterapia, o uso de chás. Ele tinha usado ibuprofeno 5 dias antes da internação, consecutivamente. Então, antes do dia 4, ele já tinha feito uso do ibuprofeno por 5 dias. Não tinha nenhuma exposição ocupacional a hepatotóxicos, tintas industriais, agrotóxicos, não fazia uso de anabolizantes, nenhum tipo de substância ilícita, não consumia álcool também. O único fator, de exposição que a gente percebeu foi esse ibuprofeno que ele usou por 5 dias.
De antecedentes pessoais, então, não tinha nenhuma comorbidade conhecida, não usava nenhum tipo de medicação prévia, incluindo anabolizantes, não tinha histórico de hemotransfusões, não tinha tatuagens, desconhecia qualquer alteração hepática prévia. Foi a primeira internação hospitalar da vida dele, não tinha queixa de prurido ou icterícia prévio a essa internação. Na sua família também não tinha nenhum histórico de cirrose ou qualquer hepatopatia, não tinha nenhuma doença autoimune na família, nem histórico de neoplasia. Ele não era etilista, não era tabagista, não tinha nenhuma exposição de risco sexual e também no seu dia a dia a gente não conseguiu identificar nenhuma exposição a prováveis hepatotóxicos, qualquer tipo de exposição que pudesse estar justificando. Da miastenia graves dele, a apresentação clínica dele foi através de sintomas bulbares, como eu falei, principalmente disfagia e disartria. É, o perfil sorológico da miastenia dele era caracterizado pelo anti-MuSK positivo. Ele não tinha o antirreceptor de acetilcolina positivo, mas tinha o marcador do anti-MuSK. E na TC de tórax dele também não tinha timoma, então não era relacionado a timoma. Os sintomas começaram em março de 2025. Ele foi diagnosticado lá com a neurologia do Hospital das Clínicas em junho de 2025 e teve internação em agosto com piora dos sintomas para a realização de imunoglobulina. No exame físico dele, ele era vigível, lúcido orientado em tempo e espaço, anictérico, afebril, mucosas normocoradas, no aparelho respiratório também sem alterações, cardiovascular também sem alterações, tinha o abdômen flácido, não tinha CIT, o fígado e o baço não eram palpáveis ao exame físico, extremidades bem perfundidas, os sinais vitais também, ele estava normotenso, uma frequência cardíaca de 77, eupnei com peso de 57 quilos, uma altura de 1,78. O que chamava mais atenção nessa internação foi realmente a piora da disartria e da disfagia. Dos exames complementares dele, dos exames laboratoriais, eu coloquei inicialmente os exames laboratoriais gerais. Então, a gente percebe que ele não tinha anemia, hemoglobina de 15,1, hematócrito também normal de 43, não tinha leucocitose, plaquetas normais, função renal preservada também, tinha um PCR de 1,53, cálcio de 9,9, o calciônico também normal, um pH de 7,46 com bicarbonato de 28,4. E aí, no próximo Oi, slide, tem Gabriel. os... Oi, Gabriel, esses exames são da data de internação da no admissão hospital. dele. Isso. Isso, da admissão dele. E aí eu coloquei no próximo slide as alterações das enzimas hepáticas, que foi o motivo que nós fomos convocados para acompanhar o caso. Então aqui tem todo um panorama da internação dele, né? Então os exames iniciais dele, a gente percebe no dia 7/8, que ele tinha uma ST de 58, uma LT de 114, a fosfatase alcalina de 95, gama GT de 80 e a bilirrubina total de 1. No gráfico acima, a gente consegue acompanhar a evolução das enzimas dele. Então, nesse gráfico em azul, a gente percebe a ST dele. Teve uma variação durante a internação do valor menor de 37 a um valor maior de 91. A LT, que está marcada em roxo, a gente percebe uma variação que vai desde 114 até 220 de ALT. A fosfatase alcalina dele variou entre 90 e 125, o valor de referência nosso é em torno de 116, e o gama GT, que nosso valor de referência é lá em torno de 46, variou de 80 até 206. Ele chegou a fazer uma bilirrubina no dia 20/8 de 2,1, mas é mais às custas de indireta. Percebam também que em nenhum momento ele alterou INR 0,91, 0,97, a albumina dele também era normal durante toda a internação. Vamos dar um stopzinho? Vamos. Antônio, você gosta de fazer um raciocínio clínico? Oi, professor. Boa noite. Tudo Tudo bom? bom? Tudo bem. Vamos lá. Bom, acho que é um caso, um paciente com miastenia graves, né? Interna num contexto aparente da descompensação da doença neurológica, né? Até então não temos nada de componente hepático prévio da história dele, nada que nos chame atenção, né? E, e interna nesse contexto. Acho que a grande questão dele é, de fato, o componente laboratorial, né? Até porque no exame físico não tinha nada que chamasse a atenção. Bom, acho que assim, o que a gente percebe é que tanto as transaminases como as canaliculares, com exceção da gama-GT, elas ascenderam, né, até um ponto máximo e aparentemente evoluíram com uma tendência de queda, né? Então, ST 58 chegou até 91, depois caiu para 37.
ALT, a mesma coisa, 114, foi até 264 e caiu para 123. Fosfatase alcalina, a mesma coisa, só que a MGT que se manteve alterada. 7, eu não lembro quando foi a internação, acho que foi dia 4, né? Isso, É, chama atenção que no começo do quadro ele já tinha transaminases alteradas, né? Então, não sabemos do histórico dele, enfim, se antes de tudo ele já tinha uma alteração enzimática ou se foi só no contexto da internação, não sei se há exames prévios dele. E, mas, enfim, aparentemente ele teve algum componente que lesou, né? Não sabemos ainda a evolução, mas creio que vai ter alguma reviravolta, mas acendeu enzimas e reduziram. De fator causal, para a gente pensar nisso, assim, da doença de base, eu confesso que eu não tenho conhecimento tão aprofundado da miastenia graves para ver, pensar em possíveis interações entre as doenças, mas é, a única coisa de diferente que houve foi o começo do uso de azatioprina, né? Acho que ele interna no dia 4, acho que, 2 dias antes começou a usar azatioprina, foi isso? isso. Então, 2 dias antes teve o uso de azatioprina, né? Não teve nenhum outro sintoma aparente, nenhuma outra sintomatologia, não fez uso de absolutamente mais nada. É, enfim, acho que o que a gente tem da história até o momento é uma alteração de transaminase em um paciente com início recente de uma medicação, né? É, então, acho que até o momento, o que eu consigo pensar é isso. Ele não ficou ictérico, não teve dor abdominal, assintomático, né? Do ponto de vista, não teve dor abdominal, não teve nada, né? Nada. Então, para pensar em algum componente infeccioso também, transaminases muito baixas, né? E, enfim, eu acho que até o momento é isso. Nos outros exames, assim, é um paciente que não tem nada de hepatopatia, né? Não teve nenhum comprometimento de função, né? E RNI sempre preservado, albumina também. A única coisa que chamava atenção é que ele dava um pouco alcalótico lá na admissão, né? É, um bique aumentado, não sei até que ponto. Que se tivesse uma hipoventilação compensatória, mas esperaria mais uma tendência à acidose, né? Não sei se ele hipoventilava por conta da própria miastenia, mas enfim. É, mas assim, até o momento é isso que eu penso, professor. A Então, gente tem você, informação, Gabriel, de que ele tinha enzimas normais antes. A gente não tem enzimas prévias. Foi a primeira internação da vida dele. A gente não tem esses exames prévios. A gente Não tem procurou essa até. informação. Não tem. Ô, É. gente, só para frisar, né, que antes, além da azatioprina, uma coisa que ele tinha feito uso de Ibuprofeno. ibuprofeno 5 dias5 dias. Ah, antes é de verdade. internar, É verdade, tem né? esse Então, componente assim, também. só para frisar esse dado da história que no começo a gente estava muito focado nesse ibuprofeno aí. Então, talvez o Gabi possa voltar um pouquinho, porque ele tinha usado corticoide de dose alta, só para talvez ficar mais claro aí para todo mundo. Eu não tinha lembrado desse ibuprofeno. É verdade, tem isso também, né? E a azatioprina foi uso no dia 2 e no dia 8 já foi suspenso e a dose foi 50 miligramas. Então ele Hum. chegou, fez uso 6 dias de azatioprina só. ô Gabriel, eu imagino que vocês, quando chegaram para consulta na beira do leito, vocês pediram para ele ver se o neurologista tinha pedido exames antes de fazer diagnóstico, se pediu exames gerais, pediu exames hepáticos, se fez É, alguma avaliação clínica ou já foi tratando, eventualmente ele nunca foi internado, mas eu acho que para entrar com corticoide em dose alta, provavelmente ele deve ter feito alguns controles pré-início do tratamento da miastenia, né? Para a gente saber se a é, gente está lidando com uma coisa recente ou se é uma coisa antiga que nós estamos pegando no meio do caminho porque ninguém pediu esse exame, né? O acompanhamento dele lá com a neurologia já foi na suspeita da miastenia, ele já chegou com uma. Não chegou, eles não chegaram a caracterizar como uma crise miastênica, mas estava com a doença descompensada e já chegou para internação. Ele tem poucas consultas com a neurologia lá no hospital. Eles fizeram a primeira avaliação, já indicaram a internação, que já foi nesse contexto de piora neurológica e começaram a fazer investigação.
E realmente a gente não tem enzimas prévias antes dessa descompensação que motivou a internação. Era uma coisa que a gente realmente procurou para ver se realmente já tinha alguma alteração anterior, mas esse dado a gente não tem, se ele já tinha enzimas alteradas ou se eram saudáveis. Consulta com a neurologia ambulatorial tiveram muito poucas, e ele já foi indicado em internação, ele teve uma internação prolongada que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas esse dado a gente não tem. E a gente sabe se ele ganhou muito peso nesses 6 meses que ele ficou usando 60 miligramas de prednisona? Então, não teve esse ganho de peso expressivo apesar do uso do corticoide 60 miligramas, não. Ele tinha inicialmente 57 quilos, não teve um ganho de peso, ele também não era nem pré-diabético, nem diabético, então, assim, nada metabólico que chamasse tanto a atenção, apesar dessa dose alta do corticoide. Nosso racional, como a doutora Débora falou inicialmente, era que pudesse tratar de uma DILI, aí, muito motivada pelo ibuprofeno, foi nosso raciocínio inicial. E até o peso dele era até meio baixo, assim, dá a impressão que ele podia estar beirando o baixo peso mesmo, né? Pelo que você mostrou Sim, sim. nos slides anteriores, né? O nosso especialista em doenças clínicas em geral, quer contar para a gente um pouquinho sobre a miastenia, Gama? Oi, doutor Edu. O caso, acho que vai dar uma discussão muito boa, né? Muito, ainda que a gente não chegue necessariamente no diagnóstico, ela é um caso muito interessante. O Gabriel já citou aí o relato inicial do diagnóstico da miastenia graves, uma coisa que chama atenção, né? É a idade tão jovem dele, né? Ele tem 26 anos, né? É um homem de 26 anos de idade, e a gente, na maioria dos casos, né, miastenia graves é uma doença da terceira, quarta década de vida, mulheres um pouco mais do que homens, não é? E ele deixou bem claro que não tem alterações tímicas, né? Não tem timoma, não tem hiperplasia tímica, e ele citou o anticorpo chamado anti-MuSK, né, que particularmente esse anticorpo ele não se associa a alterações químicas, né, na maioria dos casos, diferente do anticorpo anti-acetilcolinesterase. Ali tem mais, né, alterações químicas. Com esse anticorpo que o Gabriel chamou a atenção, não é habitual esperar alterações químicas, né? E o quadro geralmente não começa com as alterações oculomotoras, né? Não tem pitose, enfim, é mais doença bulbar, né? Então, esse marcador, esse anticorpo, ele caracteriza mais essa expressão que foi o início e parece depois a recorrência dele, né? Com as manifestações bulbares, né? Então, o anticorpo casa muito com a descrição clínica, né? E aí a gente sabe que miastenia gravis é uma doença autoimune. E, consequentemente, esse paciente desenvolve aí alterações de enzimas que inicialmente a gente imagina que possa, a princípio, estar ligada ao ibuprofeno, mas é necessário levantar a suspeita clínica de que hepatite autoimune poderia ser, não é, o diagnóstico diferencial também. Ainda que ele venha tomando o corticoide já anteriormente, a gente não sabe quanto tinha de aminotransferases previamente. A gente está vendo essa da agora, mas a gente não sabe se antes essas aminotransferases não seriam maiores do que estão aqui, né? Então, acho que esses dois diagnósticos diferenciais para a doença do fígado até o momento, eu acho que são pertinentes, né? Uma DILI por ibuprofeno e levantar a suspeita de uma hepatite autoimune no contexto de um paciente que já tem uma doença autoimune, que é a miastenia graves, né? E a Gama, outra droga que ele estava usando para miastenia? Ele fez corticoide, não foi? Não, mas tinha também, volta lá, Tava com piridoxigmina também, A 60 pirotixigmina, miligramas. Isso. ela não tem, tem potencial hepatotóxico, tem? não tem. Não, a gente Acho que chegou, não, doutora a gente Lúcia, chegou até não a tem. levantar na literatura, não achamos nada Não tem, né? Que de eu potencial saiba, não, hepatológico. também é. Gama, você estivesse orientando na beira do leito esse caso, discutindo com o Gabriel, que exame se sugeriria nesse momento? Ainda Eu sem acho saber essa assim, evolução laboratorial, sabendo só do porquê que eles chamaram, dessa história que o Gabriel contou em relação à doença sistêmica que ele tem, as medicações que ele usou. Como é sim. que você orientaria
O É, residual nesse, desse nesse resto. momento, olhando, já tendo o diagnóstico de miastenia, ciente de que o paciente está usando corticoide em dose imunossupressora, é claro que certamente tudo isso foi feito, mas eu me preocuparia em ver sorologias virais desse paciente, porque ele está tomando corticoide em uma dose, né, imunossupressora, imagina se ele faz um flare aí de um vírus B, né? Então, as sorologias virais seriam necessárias para esse paciente. É, Pensando no conceito aqui das doenças autoimunes, né, o FAM e os autoanticorpos pertinentes para a hepatite autoimune, né, seriam necessários, a imunoglobulina IgG, né, aqui entra nesse conceito para a complementação do diagnóstico, para avaliação diagnóstica, e um exame de imagem do fígado, inicialmente. Então, depois disso, essa primeira etapa vista e elaborada ali as alterações pertinentes, seguir o passo, né, a segunda etapa da investigação diagnóstica. Alguém pediria mais alguma coisa? Doutora Lúcia? Não, acho que é isso. Acho que a imagem já nos ajudaria para ver se tem algum sinal de ter de base alguma hepatopatia crônica avançada. A gente sabe que não é, né? Tem uma função muito boa, mas eu acho que a imagem já ia nos ajudar e, eventualmente, até uma elastografia, se a gente ficasse com dúvida de se ele tem alguma coisa crônica de base ou não. Mas, como a suspeita maior aqui é Dili, não tem muitos outros exames que a gente pudesse fazer, a não ser o que o Gama já citou, né? Descartar que fosse uma hepatite autoimune, pedir autoanticorpos, pedir sorologia viral, eu acho que é isso aí. E aí, se pensar, né, olhando agora que ele tem essas transaminases aqui alteradas, né, aquela sequenciazinha de pouco provável, não ter uma associação de miastenia com doença de Wilson, ceruloplasmina entra ali, né, alfa-1 antitrypsina entra, para dizer que se pediu todo aquele conceitozinho da investigação inicial para poder clarear melhor o raciocínio diagnóstico e, na segunda etapa, limpar e seguir, né? Eu só queria pedir desculpa, só para falar com a Eunice, tem uma colega nossa que está querendo entrar, Eunice, e não está conseguindo, não sei se não estão aceitando ela. É, Oi, é Gama. a Amana Ramos. Não está aparecendo aqui. Pede para ela tentar novamente, por favor. Tá. Doutora Débora, os Oi. raciocínios lá de vocês foram mesmo em relação às primeiras hipóteses? É, Ou vocês já pediram não, mais alguma coisa baseado em alguma outra suspeita ali do momento da... não. É que assim, como a gente responde interconsulta, né? Quando a gente é chamado, na maioria das vezes, o paciente já tem pelo menos um ultrassom e as sorologias virais, né? Como a gente não sabia se era um quadro, já tinha um exame de imagem que não falava de hepatopatia crônica, né? A gente pensou num quadro agudo. E daí ele vinha de uso de imunossupressão, então a gente acabou pedindo todas as sorologias também. Então, vírus A, vírus B, C, toxo, CMV, EBV, HIV. Então, a gente pediu bastante coisa pensando em possíveis hepatites virais, né? A gente pensou que ele estava com corticoide há bastante tempo, que é um paciente jovem, e investigação de hepatite autoimune, né? Quando a gente investiga doenças autoimunes, a gente tem por hábito acrescentar meio que um rastreio de doenças autoimunes. Então, se eu não me engano, talvez eu tenha pedido também que é meio que um padrão do que eu faço, né? Quando a gente está pensando em doenças autoimunes. Eu sempre peço anticorpos tiroidianos, acabo pedindo fator reumatoide, peço também investigação para doença celíaca, porque daí se ele vai ganhando pontos aí no score para autoimune. Como ele já tinha miastenia, ele já ganharia ponto, eu acho que a gente não chegou a pedir tudo isso, mas habitualmente eu faço quando eu estou pensando em autoimune. E foi mais ou menos isso que vocês falaram também. E a nossa principal hipótese era que pudesse ter relação aí com o uso de ibuprofeno. Achei que a azatioprina fazia muito pouco tempo que ele estava usando
e era os efeitos colaterais da asa normalmente são dose dependente, ele estava só com 50 miligramas. A hipótese inicial que a gente fez, vendo já os exames negativos que ele tinha, era de uma DIRI por ibuprofeno. A gente até discutiu se o uso crônico do corticoide que ele estava, né, 60 miligramas dia, se não podia mascarar a positividade dos autoanticorpos e até mesmo os níveis de IgG. Mas eu falei também mascarar com ele com 114 de enzimas, 150 de enzimas. Eu esperava que tivesse algum aumento discreto, pelo menos, né? Mas o raciocínio inicial foi exatamente o mesmo que vocês falaram. Patrícia? Não, eu concordo plenamente. A azatioprina realmente era muito pouco tempo de uso, né? A não ser que esse paciente, enfim, tivesse qualquer desvio aí no metabolismo da azatioprina, né? E mesmo assim, né, 2, 3 dias é altamente improvável, né? Então, eu acho que fica o ibuprofeno mesmo. E aí, a única coisa, acho que o Gama falou já, né, identificar outras coisas que a gente não vê tanto, né, como deficiência de alfa-1 antitrypsina, essas outras causas metabólicas, porque nós não sabemos até que ponto essas alterações são agudas ou não. Elas possivelmente já eram alterações crônicas, né? E uma coisa que eu estava lendo sobre miastenia graves e quadros inflamatórios é que muitas vezes a miastenia ela é deflagrado o gatilho, algum quadro inflamatório de base que o paciente tem que deflagra a formação dos autoanticorpos da miastenia graves. Isso é uma coisa que tem na literatura. Então, o que eu estou me perguntando aqui é, será que essas alterações, elas realmente já eram alterações antigas, ou seja, não tem nada a ver com DILI, né? E esse paciente, então, por causa de um quadro inflamatório hepático crônico, ele acaba, porque ele tem provavelmente algum gene, algum HLA, alguma coisa que favoreça essa autoimunidade, desenvolvendo um quadro de miastenia graves, né? Então, essa foi uma outra coisa que me ocorreu de ver essas alterações aqui. Perfeito. Gabriel, essa evolução de 7 a 25 teve alguma intervenção medicamentosa, alguma coisa que pudesse sugerir essa melhora final, como o Antônio observou aí, que os exames aparentemente subiram e desceram? Vocês fizeram alguma coisa ou só ficaram Da nossa parte, procurando não. Da parte da minha senhora, usou imunoglobulina. imunoglobulina? Tá. Da nossa parte, não. Você quer continuar, Gabriel? Vamos lá. Então, a gente fez o rastreio realmente das hepatopatias. Então, a gente pediu o antimusculoliso dele, que veio não reagente, o antimitocôndrio não reagente, anti-L-caminho não reagente, o anti-Ro também não reagente. Tinha um anti-DNA negativo, um FA1 para 160 pontilhado fino, fator reumatoide também negativo, alfa-1 antitripsina de 141, ceruloplasmina de 28. Tinha um HIV também não reagente, hepatite A somente o IgG, tinha o anti-HBs reagente, ou seja, ele era vacinado para hepatite B sem contato prévio, o anti-HCV não reagente, VDRL não reagente, um CMV IgG reagente somente, a gente chegou a pedir inclusive carga viral CMV que veio não detectado, e o Epstein-Barr vírus também com IgG reagente. Vou seguindo. Tá. Pedimos também as imunoglobulinas dele, tinha uma IgA de 244, um IgM de 116, a IgG dele estava um pouco elevada de 2.137. Mas durante a internação, essa IgG também variou um pouco, teve períodos que ela estava dentro da normalidade, que o nosso valor de referência é 1.600. Mas teve momentos que ele subiu um pouco a mais o valor de referência. O maior valor que apresentou foi 2.137, que é esse que eu trouxe para a gente. O complemento dele era normal, função tiroidiana normal também. B12, ácido fólico normal, uma glicada de 5,5, colesterol total de 194, LDL de 117, triglicerídeo de 159. A gente avançou também, pediu um perfil de ferro e isso chamou um pouco a atenção na nossa,
na nossa discussão. Ele tinha uma saturação de transferrina no dia 14 de 60%, com a ferritina de 2.561, com ferro de 131. Então, a gente percebeu essa elevação importante de ferritina com saturação de transferrina também. Só Hum, que, em contrapartida, em outros momentos da internação, ele chegava a fazer uma saturação de transferrina de 23% com a ferritina de 1.153 e um ferro de 58. Então, essa saturação não se manteve elevada durante a internação e nem a ferritina também. Estava com valor alterado, né? 1.153 alterado, mas ele apresentou valores maiores, mas durante a internação isso não se manteve tão elevado assim. Baseado nesses exames, a gente acabou pesquisando também a mutação do HFE para ele e veio ausente na pesquisa de mutação da HFE. E a gente percebeu também que em alguns momentos ele subia a bilirrubina e eram as custas de bilirrubina indireta. Então a gente pediu também provas de hemólise para ele. Então ele tinha um LDH um pouco aumentado de 268, aptoglobina normal, reticulócito de 3,6. Teve um cumbi direto que veio positivo, mas depois a gente fez o teste de eluição para ver se tinha algum anticorpo ligado à hemácia, mas veio negativo. Então esse cumbis talvez fosse um falso positivo. E a é. eletroforese de hemoglobina dele era completamente normal. Então, ele não tinha nenhum marcador de hemólise forte que sugerisse que ele pudesse estar fazendo alguma hemólise aí associado à miastenia ou qualquer outro contexto. E a gente pediu exame de imagem também. Posso falar do exame de imagem, Sim, doutor? acho que foi o que chamou a atenção aí, foi essa Então, a gente Posso fez só um. situação do fazer uma isobutanol. pergunta antes? Não sei, não estou vendo se a Maria Lúcia está online, mas eu queria saber a opinião dela, de vocês todos, né? A gente não tem disponível aqui no HC o anticorpo anti-SLA, né? E tem na literatura uma sobreposição entre o anti-SLA e o anti-RO que chega em alguns estudos até Hum, 90%. 90%. Daí a gente tem aberto mão aqui, como a gente não tem o anti-SLA disponível, de eventualmente acrescentar o anti-RO na nossa lista, pensando numa possível sobreposição com o anti-SLA. E daí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que essa estratégia é válida, sabendo que o anti-RO não marca autoimune, se vocês usam essa estratégia na falta do anti-SLA. Daí eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês. A Maria Lúcia está online, talvez eu queria ouvir um pouquinho a opinião dela, sabe? Porque a gente às vezes tem feito. Nesse caso aí, a gente pediu por isso, pensando que pudesse ser uma autoimune sem marcador, para a gente pensar numa possível associação aí. Queria ouvir um pouquinho. Ai, desculpa, gente. Queria ouvir Então, um pouquinho a opinião da Maria Lúcia. Então, Débora, a gente não usa essa estratégia, até porque a gente não faz o anti-RO de rotina. Então, acaba sendo uma impossibilidade de usar a estratégia. Mas eu acho que é interessante. A gente sabe que o anti-RO 52 ele cruza com muita frequência com o anti-SLA, né? Há uns, acho que foi uns 6 meses atrás eu fui banca de uma tese aí que vocês fizeram e de uma aluna que acho que foi orientada pelo Eduardo, né? E que mostrou muito claramente essa associação. Não lembro dela chegar assim a 90%, mas, enfim, era uma associação bastante relevante, né, com o SMA. Então, eu acho que, tendo dificuldade em fazer o anti-SMA e tendo a disponibilidade de fazer o anti-RO, eu acho que é uma estratégia interessante. Acho que sim, né? Porque a sobreposição desses dois marcadores é muito grande. Perfeito. Também concordo. Quer passar aquela ressonância? Então, nós pedimos, né, ele realizou, na realidade, uma ressonância de abdômen, que veio com fígado com dimensões normais, contornos rombos e um pouco lobulado. Ele fala de um parênquima hepático sem sinais de deposição férrica significativa, veia hepática e porta pérvia, sem dilatação de vias biliares, pâncreas com dimensões sinal preservado, baço com dimensões normais e tem sinal de deposição férrica significativa no baço. Adrenais sem particularidades. Então, ele traz que tem alterações morfológicas hepáticas, que não há deposição de ferro no fígado, mas há deposição férrica esplênica, indicando deposição no sistema retículo endotelial. E a imagem é essa aqui, essa imagem da direita do T2 estrela, que mostra realmente que o baço ele tem uma deposição de ferro mais significativa, ele fica menos hipodenso, né? Hipointenso do que o fígado, mostrando que
sugere-se uma deposição de ferro mais importante no baço. Doutora Patrícia, vamos tentar entender o que aconteceu nesse metabolismo do ferro durante a internação e os achados dessa ressonância. Bom, então, a primeira coisa que me chama a atenção, Gabriel, você pode voltar para aquela página onde estavam os testes de ferro? Aqui. Então, a gente vê aqui em 14/8/2025, realmente a saturação de transferrina está elevada, está 60%. Porém, o ferro sérico está normal. É que não tem aqui a determinação da transferrina. O que acontece quando a gente está com um processo inflamatório em curso? Um processo inflamatório agudo, né? Ou crônico também, mas principalmente os mais agudos, assim. Enquanto que a ferritina é um marcador positivo de inflamação, a transferrina ela é um marcador negativo, ou seja, a transcrição da transferrina ela cai quando a gente está num quadro inflamatório, né? E isso pode falsamente nos causar uma alteração do metabolismo do ferro, porque a ferritina sobe, e como a saturação de transferrina cai, né, como a transferrina, desculpe, cai, mesmo com quantidade normal de ferro, satura mais do que seria o esperado, né? Então, eu tenho uma elevação da saturação da transferrina e uma ferritina elevada. Então, seria interessante ter tido aqui uma avaliação de como é que estava a transferrina nessa ocasião. E o mesmo acontece na outra determinação de 26 de agosto, só que aqui a saturação de transferrina já está até baixa, né? Já está, quer dizer, normal, né? E a ferritina caiu também. Então, a gente observa esse movimento de mais inflamação e essas alterações no metabolismo do ferro melhorando com a melhora, porque aqui eu imagino que ele estava tomando imunoglobulina, ele foi melhorando do quadro da própria miastenia, né? O fígado eu não me lembro como é que estava nessa ocasião, em 26/8, aqui os marcadores de atividade da doença hepática que ele tem, né? E então aqui eu não me impressionei muito. A outra coisa que é interessante, né, que é o que tem sido mostrado em literatura, é que a gente sabe que quando nós temos uma lesão causada pelo ferro, uma lesão hepática, uma doença hepática causada pelo ferro, essa doença hepática, ela ocorre primeiro com deposição de ferro em hepatócitos. Ele tem sistema retículo endotelial que reforça a ideia de que provavelmente esse quadro inflamatório foi causando esse aumento de ferro no baço, né? E então a gente pode ver, inclusive, no fígado isso também, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O outro ponto aqui para a gente pensar, peraí que eu perdi o fio da meada, foi do ferro, né, da ressonância, e tinha mais um ponto que eu ia comentar, eu não estou lembrando agora, daqui a pouco vem, né? Essa alteração da bilirrubina indireta e tudo mais, também não me chamou muito a atenção, eu fiquei pensando se ele não tem alguma alteração na UDP-glucuroniltransferase, porque ele não tem anemia em momento algum, ele não tem nada que chame a atenção. Esse DHL aqui um pouco alterado, eu também não valorizaria como sendo de uma doença hemolítica, né? E então, com relação ao ferro, lembrei o que eu ia falar. O que causa lesão hepatocelular, no caso, na hemocromatose? O que causa lesão hepatocelular é o ferro livre, né? É você ter liberação de NTBI, né? Você tem, o ferro, ele é um elemento, assim, super instável quimicamente, por causa disso, ele acaba tendo que estar sempre ligado com alguma coisa para ele não sair oxidando e causando radicais livres em todos os lugares. Então, ele entra na circulação, ele já gruda na transferrina, ele entra no hepatócito, ele já se liga em uma série de ligadores intracelulares, e ele é entregue para a mitocôndria, porque é na mitocôndria que vai ocorrer o uso desse ferro para obter energia, né? Quando a gente começa a ter uma elevação da saturação de transferrina, e essa saturação, o número mágico é mais ou menos 70% em trabalhos com talassemia, com hemocromatose, enfim, independentemente da causa. Acima de 70%, a transferrina já não consegue ter uma ligação tão boa com o ferro e ela começa a soltar ferro livre. E é aí que você começa a ter, então, esse ferro sendo liberado dentro do hepatócito, causando agressão
a enzimas, a proteínas, a organelas, especialmente a mitocôndria, né? Com lesão hepatocelular, liberação de radicais livres, tá? E em nenhum momento ele chega nesse ponto de 70% seria o ponto mágico, né? Mas assim, é uma coisa que ela é sustentada ao longo do tempo, essa saturação de transferrina elevada nos casos de hemocromatose. Então, eu não pensei muito em hemocromatose, na verdade, de olhar esses resultados. É uma ferritina alta? É, mas é uma ferritina de quadro inflamatório que a gente encontra, né? E a saturação de transferrina lembrar sempre de olhar a transferrina, como é que ela tá. Porque se a transferrina estiver baixa, é só por causa disso, porque o ferro está sempre normal. Nessa segunda vez aqui em agosto, estava até um pouco no limite inferior da normalidade, então não me dá nem um pouco a impressão de hemocromatose esse caso. Legal, Patrícia, obrigado pela aula nesse metabolismo de ferro, né? Doutora Lúcia, nós estamos num impasse aqui, né? Ele parece que é todo inflamado, parece que tem remédio, ele tem um fã idiota, ele tem um GG oscilante. É, eu acho que nós voltamos ali às hipóteses iniciais. Nós estamos. Só uma coisinha, eu acho que o IgG eu valorizaria menos ainda, ele não estava tomando imunoglobulina, o paciente? Não Então, aí esse tomando GG também eu achei que ele se imunoglobulina. perdeu por causa disso, né? Ele podia Precisa ser por saber se é causa. antes ou depois, né? Mas aquela EGG que a gente viu, né? E até ela flutuar pode ser por conta da imunoglobulina aí exógena, né? Mas eu acho que a gente volta nas hipóteses iniciais. Ou isso é uma DILI, né? E o ibuprofeno continua sendo aí uma hipótese, ou uma doença hepática autoimune. Ele tem, afinal de contas, uma outra doença autoimune, ele tem um fã nuclear pontilhado fino, Hum, de 1 para 160, uma IgG aí que flutua, a gente não sabe se causa exógeno ou não, e eu estou, assim, muito querendo fazer uma biópsia hepática, porque eu acho que a gente não vai sair do lugar sem uma biópsia. Neste momento, eu indicaria. Depois de tudo isso feito, eu acho que indicaria, nesse momento, a biópsia. Posso só interromper um pouquinho? Teve sim. algumas coisas que foram feitas nesse caso que não foi a gente que indicou. Por exemplo, essa a gente tinha interpretado essa sobrecarga, entre aspas, de ferro, a capacidade total era normal de ligação de ferro, e a gente interpretou muito como decorrente do processo inflamatório. Sim. E ele estava em vigência, entre aspas, de uma agudização de uma hepatopatia crônica ou uma hepatite aguda. Então, a nossa interpretação não foi essa. Na realidade, a neuro pediu tanto a saturação de ferro, quanto a ressonância. O que surpreendeu um pouquinho a gente, e aí a gente até começou a pensar se poderia ter alguma coisa envolvida nesse caso, realmente tinha aquele aumento de bilirrubina indireta. A LDH tocada podia ser só do próprio processo de hepatite, né? Qualquer hepatite aguda aumenta a LDH. Mas aí a gente começou a juntar com a ressonância, e daí a gente, bom, falei, vamos esperar um pouquinho, ele precisa sair dessa fase aguda e ver o que sobra de verdade. Tanto que o ferro caiu depois, né? Então, assim, mas a neuro também, acho que eles se preocuparam um pouco com esse caso, assim, e mesmo a gente orientando algumas medidas, eles acabavam, indo além do que a gente estava pedindo. Mas a biópsia a gente também quis, né? Então. Legal. E aí, Gabriel? Então vamos à biópsia, né? Então, a biópsia hepática dele veio como hepatopatia crônica com siderose moderada, focos de hematopoiese, alterações vasculares focais e outros achados. Então, descrevendo melhor, ele traz que é uma arquitetura preservada, fibrose portal e sinusoidal discreta, siderose grau 3 em sistema retículo endotelial e incipiente em hepatócitos, frequentes agregados de células hematopoéticas em sinusoides, escassos focos de dilatação sinusoidal leve a moderada, regeneração hepatocitária, alterações morfológicas em ocasionais vênulas portais, aparência de estenose na minoria, herniação focal e raros espaços porta hipervascularizados.
inflamação portal escassa mínima, reação ductular mínima, focos necroinflamatórios lobulares e esteatose menor do que 5%. Tem alguma sugestão? Às vezes a gente acha que a biópsia vai Vai ajudar, nem sempre resolver, ajuda, né? aí enrola mais ainda, né? Nossa, Porque é uma parece doença assim, vascular porto-sinusoidal, aparentemente, né? É, E uma coisa crônica, né? poderia ser, né? Mas não é típica também, Não, né? não. Tem é, Assim, E a a outra gente coisa que chama ficou muito a atenção é essas células hematopoéticas dos isso. sinusoides, né? junto com a É, siderose, daí é, aquelas excesso de ferro em macrófagos, a gente ficou pensando muito se ele não podia e- ter alguma eritropoese ineficaz, entendeu? E exato. se não podia ser uma doença hematológica dando essa O duro alteração. Mas é eu uma queria hemoglobina ouvir de vocês. 15, né? É isso que me dói. O cara tem hemoglobina de 15, né? A gente já viu é, esferocitose hereditária com hemoglobina alta, mas aí o paciente tinha sobrecarga de ferro, É, né? E daí a gente pensou se não podia ser alguma doença mieloproliferativa ou uma mielofibrose com eritropoese extrahepática. Daí eu comecei a viajar, é, sabe? porque se ele tiver uma eritropoiese extramedular, ele poderia até corrigir, né, essa hemoglobina. A gente não esperaria, de fato, anemia, né? Então, acho que isso é uma hipótese interessante, né? É, verdade. Ele E está chegou a fazer imunistoquímica dessas células hematopoéticas, o Débora? Não? Que pena. Porque aí é interessante saber se essas células são só da linhagem vermelha, né? Se elas são das três linhagens, né? É interessante isso é, aqui. é. e tem Mas, alterações morfológicas nas glândulas portais, que é outra isso. coisa que a gente fica, né, Gama? Aí É, meio exatamente. E uma na coisa que linha assim, da doença vascular isso, porto-sinusoidal, mas isso. não chega a ser É, uma esclerose, né? É, portal, aí não tem características de hiperplasia nodular regenerativa, enfim, complexo. agora, uma coisa que é interessante é que, assim, se a gente pensar, olhar para esse paciente, né, a miastenia gravis dele está lá, é só uma doença autoimune, enfim, o que a gente está buscando é outra coisa que vem junto com ela para justificar essa doença hepática, né, essas alterações de enzimas e esta biópsia que ele tem aqui. Mas se a gente pensar, né, na possibilidade de uma mielodisplasia ou de uma doença mieloproliferativa, as duas, quer dizer, essas condições, uma ou outra, estariam dentro desse conjunto de achados aqui da biópsia hepática com esse padrão de doença vascular porto-sinusoidal, né? Porque tanto uma quanto outra poderiam causar essas alterações histológicas da doença vascular porto-sinusoidal, que aqui ele coloca, né? Ele não coloca como venopatia portal obliterativa, ele já coloca como estenose, não é? Estenose venosa portal, que é uma terminologia que eles mudaram a nomenclatura, né? Ou seja, venopatia portal obliterativa por estenose, não é? Venosa portal, né? Que pode ser completa, que pode ser incompleta, mas ele não concluiu aqui, ele não botou sugestão de diagnóstico, mas ele descreve esse achado e isso faz a gente pensar que isto possa corresponder a um componente anatomopatológico da doença vascular porto-sinusoidal. E, por outro lado, tem esses focos, não é, de hematopoese no fígado, que, como todo mundo já chamou a atenção, né, essa hematopoese extramedular, pensar, será que tem uma doença mieloproliferativa aí em curso? Tem uma anemia mielodisplásica, né? Tem uma infiltração neoplásica de medula óssea aí, gerenciando essa hematopoese extramedular ineficaz, né? Mas a gente não tem outros dados assim na sequência da evolução. Nada mudou no hemograma dele, né? O VCM dele continua normal, ele não fez anemia, ele não hemolizou, né? Apesar daquele LDH um pouquinho acima do valor de referência.
mas também não sei se chegaram até a medula óssea, né? Se acharam interessante estudar a medula óssea desse paciente para ver né, o que se encontraria de alterações ali nas linhagens, né, mais prematuras ali, né, do setor eritrocitário, leucocitário e megacariocítico. Ó, Eu fiquei bem curiosa para ver essa medula. O Gabriel vai continuar apresentando o caso, mas eu já vou dizer que eu estava gostando mais da parte hematológica do que os hematos. Então, a gente vai mostrar aí, eu discuti com os dois ou três assistentes, a gente encaminhou, porque agora o paciente estava ambulatorial já, não deu tempo deles avaliarem internado na primeira vez, e daí, Uhum. tipo assim, a resposta era, não é hemocromatose. Eu Não falei, é, tá, isso eu também sei que não é. exatamente. Mas eu vou E, deixar de- o Gabriel continuar a saga aí. e era uma doença hepática crônica mesmo, né? Quer dizer, Mesmo. provavelmente a Sim. gente pegou o bonde andando, E né? já tinha ali naquela imagem, né? Já descrevia um fígado com características Sim, crônicas, né? sim. Então, acho que ibuprofeno, azatioprina, eles entraram como confundidores, né, na evolução do caso. Ou talvez ele possa até ter feito uma DILI, né? Ele tinha uns focos de atividade necroinflamatórias lobulares, É mas verdade. sem dúvida nenhuma ele tem uma doença hepática crônica, né? Ah, E esse que é o Uhum. problema, era melhor que fosse uma DILI, né? exatamente. Pois é, e até se ele tivesse tomando azatioprina há mais tempo, a gente podia pôr a culpa na azatioprina também, mas, né, não tem história para isso. Então vamos lá na evolução do caso, né? Então ele teve alta hospitalar dessa primeira internação. Gabriel, Oi. só uma dúvida. No laudo que está descritivo da biópsia, o patologista deixou alguma nota com conclusão ou sugestão? Não, Não, não né? teve nenhuma sugestão. Então ele teve alta dessa primeira internação em uso da piridoxigmina, 60 miligramas 4 vezes ao dia e prednisona 60 miligramas ainda. A gente Gabi, passa. posso só Oi, parar mais uma vez? Desculpa, eu esqueci claro. de comentar. Assim, só lembrando que as doenças autoimunes podem ter mais associação com a doença vascular porto-sinusoidal, né? Sim, sim. Então, a gente até pensou se poderia ser secundária miastenia, A né? O miastenia. problema é que não justificaria o tanto de célula hematopoética que tinha no Sim. espaço sinusoidal. Então, Uhum. isso não justificava, Sim. né? E daí a gente continuou nessa dúvida, desculpa. Exato, é isso aí. Então, ele saiu em uso da peridoxigmina e da prednisona. Passou na primeira consulta com a hematologia, como a doutora Débora falou, não trouxe tanta informação para a gente. Eles reafirmaram que não era hemocromatose mesmo. A gente chegou até a levantar algumas outras suspeitas, como a doença da ferroportina, por conta da acumulação de ferro nesse sistema retículo endotelial, e horas ele fazia saturação de transferrina mais baixa. Mas eles advogaram também que não poderia ser, porque ele não cursava com anemia em nenhum dos momentos. Então a gente até levantou para a hemata essa possibilidade de doença da ferroportina, né? Aí ele chegou, começou a fazer um acompanhamento ambulatorial com a gente. No dia 4/9 ele volta para a gente em ambulatório, mantendo as enzimas HB ainda de 15, né? Hemoglobina de 15, uma ST de 48, uma LT de 166, fosfatase alcalina de 71, gama GT de 290 com bilirrubina normal. 25/9 ele retorna com uma ST de 24, agora um pouco menor, uma LT também menor de 72, bilirrubina normal, fosfatase de 58 e a gama GT agora aumentando para 315, sempre com INR normal. No dia 13/11, ele volta para a gente ainda, com uma ST agora de 96, teve elevação, uma LT agora de 315, bilirrubina total de 0,8, fosfatase de 99 e gama GT agora de 557, com INR normal. A gente chegou a pesquisar a mutação da protrombina que veio negativa, proteína S era normal, antistrobina 3 normal, JAK2 não detectado, anticoagulante lúpico negativo, proteína C normal, mutação do gene MPL também não detectada e a pesquisa de doença celíaca também foi negativa. Só uma coisa, a gente estava observando ele porque a gente estava feliz que as enzimas estavam caindo, né? Sim, Então eu sim. falei, olha, 4/9 tá melhor do que na alta, 25/9, olha que maravilha. Só que daí ele voltou dia 13 com as enzimas em ascensão de novo. E daí a gente ficou assim, com dificuldades. A gente ligou para Hemato nesse período com o Guilherme, que eu gosto bastante aqui, e a gente questionou: olha, não pode, não tem que investigar a medula, tudo bem, não é Uhum. hemocromatose, isso a gente já sabia.
Agora ele tem um monte de célula hematopoética no fígado. Daí ele deu uma orientação assim de algumas coisas que a gente podia pedir. Mas ele não reviu o caso ainda, né, Gabriel? Isso. Não voltou ainda com hemato. Parece que Pelo, hematologistas têm uma resistência de à medula, eles pelo vão jeito, pela não é só periferia, aqui, periferia, não. periferia, e aí a medula vai deixando, vai passando, né? Gente, Ah, que gente, é sofrimento assim. para conseguir uma medula aqui. É, E é impressionante, assim, você pega aquele cirrótico super pancitopene, que é aí sempre fazem. hiperesplenismo, entendeu? Eles nunca querem, daí É, você fica lá, já teve é, vezes que a gente indicou punção porque a gente achou que estava apresentação atípica, não era um hipercelular a medula, e daí não, é hiperesplenismo, tipo assim, é, todo transplantado, o problema é o FK, e todo cirrótico, o problema é é o vaso. hiperesplenismo. E esse caso a gente queria muito a medula, porque a gente não está conseguindo achar outra coisa aí, né? Mas será que eles vão conseguir escapar agora? A Porque gente as encaminhou de mutações novo vieram, hoje, as porque a mutações vieram todas gente. negativas, né? Então, e a gente deu uma apelada no caso. Acho que o Gabriel vai contar aí. A gente apelou feio. Eu peço até desculpas aí, que eu vou ficar com vergonha, mas é vida real. A gente apelou. É, O Gabriel vai contar. E ele voltou hoje no ambulatório e a gente encaminhou ele de novo para hemato, perguntando especificamente sobre mielofibrose e doença mieloproliferativa. ativa. Em nenhum momento ele desenvolveu esplenomegalia, né? Não. Assim, a gente Ele Não. não não sabe nem. repetiu a imagem, né? Exato, é isso que Ah, eu ia falar, não repetiu a imagem. tá. Então, a evolução desse quadro, ainda em novembro, ele internou novamente com a neurologia, né? Ele teve uma piora dos sintomas, deixa eu voltar, piora dos sintomas bulbares, não foi atribuído a nenhum processo infeccioso, nenhum outro tipo de medicação que poderia levar à crise miastênica. Ele foi novamente internado, realizaram imunoglobulina novamente para ele e estava em programação de início de rituximab. Na realidade, ele já recebeu a primeira dose no dia 3 do rituximab. E o perfil hepático nessa segunda internação veio com ST de 133, uma LT de 285, bilirrubina total de 2,31, ainda as custas de indireta, maior, fosfatase de 85 e gama-GT de 367. Eu trouxe então uma última tabela que resume basicamente a evolução das enzimas hepáticas, tem também o perfil de ferro associado desse paciente. Então a gente percebe, compilando as duas internações, né, que ele chegou a fazer uma enzima de AST menor 58 a maior 130. O LT variou de 114 a 302, fosfatase em torno de 80, menor valor 58 até 99. Gama GT ele chegou a fazer um valor de 557 de gama GT. A bilirrubina, o maior valor que ele fez foi 2,58. Na internação, aí no dia 3 do 11, a gente acabou indicando o Sacol, mas a gente percebeu, quando ele recebeu alta, que não teve o uso realmente do Sacol, então não teve interferência da medicação nas enzimas dele. Perfeito. Essa foi a pelada que eu dei. Ele estava só subindo a gama GT, o corticoide estava reduzindo a dose, então ficou difícil de atribuir ao corticoide, a gente não sabia o que fazer. O Eduardo deu uma sugestão, já que era uma elevação mais significativa de gama GT, embora ele não tivesse colestase na biópsia, a gente deu uma apelada, eu entendo, foi super apelada. E daí ele ainda usou, acho que poucos dias durante a internação. O pessoal da neuro ainda achou que ele piorou a crise miastênica com Ursapol. E daí eles suspenderam o uso com 3 dias na internação. E aí a gente está nessa fase que eu não sei o que fazer com ele e aceito sugestões. Eu acho que tem que ver essa medula, É, porque, porque Débora, tu vê porque assim, né, hemólise tu já afastaste, ele tem uma eletroforese de hemoglobina que é normal, normal. né? Normal, normal. Doenças mieloproliferativas, né, JAK2, já está lá, a mutação foi negativa, e acho que tem calreticulina também negativa, né? Então, acho que doenças mielo, mas sobram as anemias mielodisplásicas e sobram doenças que possam estar ali infiltrando a medula, né, e gerenciando a hematopoese extramedular, né? Porque foco de hematopoese no fígado ele tem, né? Então, o estranho é que em nenhum momento a hemoglobina, o hemograma dele muda, né?
Ele não tem anemia, ele não tem leucopenia, ele não tem plaquetopenia, ou seja, e isso dificulta muito o hematologista ficar sensível para querer ir na medula, né? Não altera nada, o VCM dele é normal, tudo é normalzinho. Mas como explicar focos de hematopoese no fígado, né? Tem que ter ali. Não, tem que ter um problema na É, medula, não é possível, não, exatamente. não é possível. É. Agora, se ele não tiver nada na medula, aí estamos em maus lençóis, porque aí É, pode ser só uma doença vascular sinusoidal associada sinusoidal, à sim. miastenia, né, Sim, como uma associação de doença autoimune, e sim. aí não tem o que fazer, É, a não é, ser acompanhar a evolução, vai aparecer hipertensão portal, vai correr atrás disso e nada a fazer. Então, é, tomara que se Tem consiga fazer alguma uma coisa. medula e que ele tenha é, alguma coisa tratável, né? Porque é. senão, Que uma coisa Outra que é coisa, interessante. É, eu tenho uma dúvida, deixa eu só perguntar para vocês, porque assim, até a última vez que eu li, a doença vascular portosinusoidal, a gente só anticoagula se tiver alguma evidência de trombofilia. A princípio, a gente pediu aí as coisas mais comuns, não sim, achamos nada. sim. Mas eu vi lá que na biópsia ele tem uma estenose dos ramos portais. Então, eventualmente, em algum momento, ele pode evoluir com trombose, justamente pela estenose desses ramos distais. Eu tenho essa dúvida, se valeria a pena anticoagular, mas ele não tem trombofilia. É. Não O tem que nem. vocês fariam? Não tem nenhuma recomendação, Débora, de fazer anticoagulação profilática em pacientes com doença vascular pós-sinusoidal, a não ser aqueles que já tenham, obviamente, tido episódio de trombose, né? E uma coisa que é essa estenose dos ramos portais, né? É, é a nomenclatura atual hoje da venopatia portal obliterativa, né? Quando a gente falava do ponto de vista anatomopatológico, você quer aquela tríade clássica de venopatia portal obliterativa, hiperplasia nodular degenerativa, fibrose septal incompleta, né? Hoje, essa denominação venopatia portal obliterativa, ela passa a ser, né, por alguns. E eu achei interessante o patologista ter colocado, né, essa estenose da veia portal, né? Provavelmente ele já usou uma terminologia mais atual, né? Mais recomendável, né? Mas assim, de tudo que eu li de doença vascular porto-sinusoidal nos últimos tempos, e eu sempre me perguntei isso também, assim, poxa, se há uma frequência grande de trombose, né, no sistema porto-mesentérico nesses pacientes, né, por que não fazer anticoagulação profilática? Não há uma recomendação de diretrizes, guidelines, enfim, né? e não Uma, são desses pequenos vasos que vai ter a trombose, né? É, essa estenose dos pequenos vasos das veias portais, não é ali que se instala uma eventual trombose, né? Então, eu acho que não tendo nenhuma evidência de trombofilia, eu não faria também. tem um risco também a ser considerado, né? É. Uma Agora, uma coisa, coisa. gente, que eu estava lendo para essa discussão, eu fui procurar se tinha alguma relação entre miastenia graves e alguma alteração no metabolismo do ferro. Não há. Mas tem um artigo que é de 2023, que eu não consegui nem ler inteiro, tá? Mas assim, esse artigo é um estudo chinês que estudou 103 pacientes com miastenia graves, e eles avaliavam desde o basal, eles fizeram uma corte longa, foi assim, tipo uns 10, 15 anos, né? Então, eles já avaliavam o metabolismo do ferro na entrada do paciente com miastenia graves e avaliavam se havia algum fator no metabolismo do ferro que causasse, não só ferro, outras variáveis também, que causasse uma evolução melhor ou pior da miastenia, da doença neurológica. E o que eles encontraram? Eles encontraram que pacientes com ferritina mais alta, eles eram pacientes que tinham evolução pior, eles tendiam a ir para imunobiológico com mais frequência, que é o que está aparecendo aqui. Não é a ferritina que está causando isso. A Uhum. explicação que eles dão é: você tem um processo inflamatório Concordo. nesses pacientes que acaba fazendo com que a doença neurológica e autoimune ela seja mais difícil de ser controlada, tá?
Então, eu achei isso tudo muito interessante, porque a evolução do paciente está indo para esse lado também, de uma forma meio fortuita, a gente acabou vendo isso, mas casa também com a evolução, porque ele já está indo para o rituximab, não é isso? Ele está com Isso, já rituximab já? começou. Começou o É, já rituximab começou, já. É, ele tá. já Uhum. recebeu a primeira dose. E assim, ele recebeu o rituximab e o fígado não mudou muita coisa, né? Pode ser que Isso, a queda da gama-GT seja só da redução da dose do corticoide. do corticoide. É, mas também eu acho que eu esperaria um pouco mais, né? Porque é uma doença mais crônica, Você talvez sabe que mais para dia que ele frente. recebeu, Gabi, o Foi, se eu não me rituximab? engano, no dia 3 a primeira dose, se eu não me engano, e 3 de hoje. Dezembro? dezembro? Isso, 3 de dezembro? É, isso. não, muito E pouco hoje tempo. foi a segunda dose. Aí Eu li na conta pra edição de hoje. gente. Mas arranja, faz alguma coisa aí, arranja alguém que possa fazer na calada da noite essa medula, não é possível. É, eu acho que Vamos eu aprender a acho que fazer. essa medula, pelo menos, ela vai tirar nossas angústias assim de por que que não foi feito, né? E deixar de pensar nessas condições hematológicas como mielodisplasia e doenças mieloproliferativas, né? Assim, ó, o mielo a gente consegue pedir pelo laboratório, E não sangue precisa ter periférico não hemato para fizer, colher. né? Mas Agora, Sangue depois a gente não periférico, sabe interpretar, esse que é o problema, né? Então, a gente sangue acaba periférico falando também com não foi eles feito, né, porque Débora? não, não foi feito. Porque, não, eu É, tô falando sério, gente, a única pessoa que valorizou e ficou perguntando o tempo inteiro fui eu. E é, daí eu fiquei muito frustrada da Hemato responder que não era hemocromatose. Eu falei, poxa, isso a gente também é, trata é, hemocromatose, a gente sabe que não é, né? E assim, e o pedido da interconsulta que a gente fez era perguntando especificamente isso. Eu falei com o assistente, aqui daí você fala com o assistente. Chega no ambulatório, não é o mesmo do assistente que você discutiu. A gente não sabe como o residente passou o caso, entendeu? Daí a gente tentou de novo hoje para ver se vai dar. O meu próximo é, passo, o mielograma, eu consigo fazer pelo sim, laboratório, não consigo fazer punção de medula. E medula. talvez eu tenha dificuldades para interpretar o mielograma. Daí eu posso pedir ajuda para os universitários É, também, é. né? Exato. E uma coisa que eu particularmente acho interessante é a semiologia do sangue periférico, né? É quando você encontra, não é, células, não é, que, por exemplo, você fala assim, anemia mielodisplásica, não é? Quando você encontra, não é, neutrófilos no sangue periférico, não é, hipossegmentados, isso já ajuda. E tem hematologistas que eu conheço que gostam muito de sangue periférico porque aquelas semiologias clássicas trazem informação, né? Então, se faz uma lâmina de sangue periférico, que encontra ali células que são específicas, que denunciam diagnósticos, né, não pensados, você tem mais uma força ali para ir até a medula. Então, uma semiologia de sangue periférico não custa nada, né? E aí é só quem sabe olhar, identificar e fazer correlação, né? Quando a gente fala, imagina você ter um paciente que faz uma lâmina de sangue periférico que tem drepanócitos ali, não é? Hemácias em foice, não é? Esquizócitos, aquilo, tudo aquilo ajuda muito, não é? Na elaboração de uma hipótese diagnóstica. Então, acho que o sangue periférico aqui com a medula talvez sejam os dois exames que faltam aqui para caracterizar bem o diagnóstico primário desse paciente, né? E aí, uma coisa que é interessante é que tudo se alinharia, inclusive, com a doença vascular porto-sinusoidal, né? Exatamente. As duas doenças hematológicas, uma ou outra, né, elas justificariam também aquele acometimento hepático, né? Gama, você que é o Hum. nosso especialista na doença vascular, essa herniação da vênula portal também faz parte Também é um das... achado descrito nos anatomopatológicos desses pacientes, né? Esse Teve até um conjunto caso que o Caio mostrou um dia desse, que ele esse mostrou uma combinação conjunto de bem dados, bonitinha, né? por isso que o Caio gosta muito de colocar as notas, né, lá, e o conjunto de dados são sugestivos dele, por isso que eu perguntei pro, oh meu Deus do céu, Gabriel, Gabriel, eu já ia falar Guilherme, Gabriel, tá. Sim, doutor Edu, essas alterações todas são pertinentes para o diagnóstico.
Doutor Edu, eu, Ele não tem eu complemento, pedi, tem, Gabriel? Ele que. Tem, tá normal. Bem, tá Exato. normal. Normal, Doutor, normal, né? Tá. normal. doutora Lúcia, eu pedi pro Rodrigo entrar rapidinho, porque tem uma mutação que precisaria investigar, que é pesquisa de mutação do gene da calreticulina. Da calreticulina Faltou. esse que a gente falou ainda há Aí, deixa eu pouco. ver se ele consegue entrar. E aí, se Então, der negativo, aí eles consideram triplo, né? duplo negativo. Triplo, porque ele já fez Triplo, porque duas. ele já Ele já fez, fez duas. exatamente. É. Mas eu acho que Porque esse eu não tenho MPL certeza fez. se ele fez Exxon 12. Eu acho que ele fez só o JAK 2. Ele Para fez, Não, mim, ele Loki, a Exxon fez. alternativa. 12. Fez, Ele Ele fez o fez, fez. Exxon 12 Fez. fez, também? fez. E tem um monte de mutação que está associada a essas doenças, né? Essas são É, as muitíssimo é, prevalentes, mas tem é. várias outras, né? Então, A JAK2 os e dois depois a calreticulina são as duas mais. Quando você tem prevalentes. JAK2 negativo, aí você pede a calreticulina, que provavelmente ela pode vir positiva. Mas Provavelmente. o mais provável seria, então, hipertensão portal não cirrótica secundária, uma neoplasia mieloproliferativa. Se der negativo, né? Triplo negativa, em um Triplo paciente com negativo. miastenia graves. Isso. Aí pediria a pesquisa de mutação e depois a biópsia de medula óssea para confirmar a As alterações. neoplasia É. mieloproliferativa Isso. triplo negativa. É. Isso. Acho que, deixa eu ver se ele vai conseguir entrar. Ah, vai entrar. Inicialmente a gente tinha pensado na ferroportina, mas depois ficou menos provável, né? Porque ele tinha realmente esse acúmulo de ferro em sistema reticular endotelial, mas tinha Gabriel caiu. Caiu, Gabriel. Congelou ali. para ele. A gente já tem o JAK2 e MPL Gabriel, negativo. volta um Ah, pouquinho que caiu para gente. Você estava falando da doença da ferroportina que ficou menos provável, né? isso, a doença da ferroportina ficou menos provável, foi nossa. A gente pensou inicialmente porque ele tinha acúmulo de ferro em sistema reticular endotelial, chegou a fazer uma saturação um pouco mais baixa. Mas não foi, em nenhum momento ele fez anemia e a gente está levantando mais a possibilidade na doença vascular porto-sinusoidal, como todo mundo Isso. comentou, por É. essas alterações da biópsia. E a gente suspeitou de doença mieloproliferativa, mas já que 2 e MPL negativo, a gente não tem calreticulina ainda, não foi feito para Isso. ele. Oi, Mas a nossa linha de Rodrigo. raciocínio é esse. Obrigada por ter entrado. Gama, você quer resumir aí para o Rodrigo? Ah, Está Rodrigo, nos tudo ouvindo, bem? Rodrigo? A Pera aí, gente não está te ouvindo. Ah, agora sim. estão me ouvindo? Sim, Olá, agora Rodrigo, tudo sim. bem? Bem, boa noite, boa noite. É que eu achei que estava até com o negócio, com o fone desligado, perdão. Tudo bem. O meu Zoom aqui estava todo desinstalado. Quer Diga lá. resumir aí, Gama? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que quer que o Nós vamos Gabriel discutir. coloque o slide para ele ver? Volta lá, É Gabi. melhor, Melhor isso. desde o Já começo. Podia está. colocar, é um paciente que tem miastenia graves, paciente jovem, e 26 anos. internou em vigência de quase uma crise miastênica, já em uso de prednisona 60 miligramas por dia, e volta lá para o perfil de ferro. E daí, durante a investigação da causa da elevação de enzimas hepáticas, uma das coisas que foi encontrada foi esse perfil de ferro. Ele tinha um aumento de bilirrubina indireta, e aí a gente investigou hemólise, Hum, e ele tem uma ressonância que tem depósito de ferro em células do retículo endotelial com aumento da intensidade do baço. E aí a gente só no fez uma baço, biópsia do baço, só no baço, no fígado no não tem fígado nada. não. Não, Uhum. e ele tem mutação HFE negativa, e a biópsia mostrou depósito de ferro em sistema retículo endotelial e um depósito incipiente em hepatócitos. Mais uma coisa que incomodou a gente foi a presença de células hematopoéticas agregadas nos sinusoides.
com uma doença vascular hepática. Então, a gente estava aqui discutindo porque a gente encaminhou para hemato e eles Hum, não se animaram em ver a medula, porque ele tem um hemograma normal. hum. E aí a gente estava discutindo a questão hematológica, que a gente acha que tinha que ser melhor investigada por conta desses frequentes agregados de células hematopoéticas nos sinusoides, que poderiam justificar aí uma doença vascular hepática. Fala das duas mutações, Débora, por favor. Isso, põe lá o exame Quais da células, mutação. quais células hematopoéticas que ele tem? Não está Qual linhagem? descrito, não tem imunistoquímica dessa biópsia, só está descrito A desse biópsia, jeito aí. perdão, a A, biópsia do baço ou do fígado? Do Do a fígado, fígado. né? biópsia do Fígado, fígado. né? Fígado, tá. É biópsia de baço, acho que não. Não. Aí Entendi. ele fez JAK2, fez mutação do gene da protrombina, todos os testes específicos para avaliação de risco trombótico, e ele tem a JAK2 negativo e fez também o MPL, né, que é o Hum, receptor da trombopoetina, que foi negativo também. E a gente estava falando, discutindo aqui da importância de se tem sentido ou não solicitar a calreticulina, né, para excluir, né, essas mutações todas que poderiam perfazer aí a possível etiologia da doença é, vascular porto-sinusoidal que ele tem. E se a gente tem que insistir nesse diagnóstico hematológico só É, pela presença de células hematopoéticas nos sinusoides, porque eu interpretei isso como uma eritropoese extramedular. exato. sim. Então, assim, o quanto que eu tenho que insistir nesse diagnóstico se eu tenho um hemograma normal e essas mutações iniciais negativas? O paciente não tem, o paciente, vamos lá, o exame físico dele não tem hepatospleno, nada. Nada. Adenomegalia, nada. Não. Hemograma normal. Normal. Ó, tem um hemograma aí, mas eu posso até tentar pegar mais dados, porque eu tô aqui no hospital, eu consigo tentar ver um hemograma, dar um print no hemograma e mandar aqui. Se quer me Isso. mandar no WhatsApp, Gabs, o RGHC dele, eu pego o hemograma completo, mas pelo menos assim, a HB, número de leucócitos, tá tudo normal. Entendi. Ô, Rodrigo, eu estava falando aqui, vê se você, o que que você acha do que eu falei. Hum. Não nesse momento, mas num paciente como esse, a semiologia do sangue periférico te traz algum valor? Tem alguma sensibilidade assim para acrescentar um exame que traga informação que possa ser produtiva para a sequência do diagnóstico? É um dado a mais, né, Gama? Talvez, eu não sei, não conheço bem o caso, mas só se a gente tiver com uma doença, por exemplo, pensando numa mieloproliferativa, aí pelas mutações Sim, que estão isso, falando, isso, uma isso. coisa bem incipiente, né? Isso, Isso a uhum, gente só está vendo essas células hematopoéticas aí no fígado, né? isso, Como uma, como uma extramedular, né? Uma hematopoese extramedular. Por exemplo, poderia até ser uma mielofibrose, por exemplo, né? sim, Mas aí isso deve ser uma coisa bastante incipiente, mas também isso não é raro de a gente ver, né? Pegar assim uma perfeito. leucocitosezinha discreta, uma fase hipercelular de uma fibrose medular. Aí teria que ver a medula, né? E acho que Ô, a priori Rodrigo, Exato. tem, Rodrigo, eu estava falando com outro colega, mas ele não conseguiu entrar. Obrigada por ter entrado. Mas mas ele sugeriu também a pesquisa de calreticulina no sim, hemato. mas assim, mas a gente viu a medula já? Porque assim, você Não, vê mais de 50% dos casos negativos, né? Ou seja, um paciente que, por exemplo, um hemograma clássico, uma hepatoespleno e tudo negativo, e não deixa de ser uma mielofibrose, por exemplo, né? Então, assim, entendeu? a Você vê, medula é essencial, né? sim, a medula precisa, né? E entender também, Débora, né? Isso. Que células são essas, né? Ó, Meu, vocês querem que eu compartilhe o último hemograma dele? Eu vou tentar, tá? Eu Sim, sou meio ruim de compartilhar, mas posso, daí eu consigo compartilhar daqui, gente? consegue, acho que sim. Vê se vocês estão vendo, então, né? Só o Esse teu. é o Ah, sim, último, agora sim. esse é o último hemograma dele agora do dia 9. deixa eu ver. É homem? É homem.
Ó, essa hemoglobina dele era maior, não é? Ele tinha É, Era 16 de hemoglobina. maior. beta, Ele né? tinha 16 de hemoglobina, agora ele tem 12,7. Ele tinha muita hemoglobina no passado, e é um passado recente. Se vocês Estranho. quiserem, eu consigo abrir outro hemograma aqui. É, aí tem uma anemiazinha discreta, Ó, né, e, Gama? e o RDW dele também está aumentado, né? W. É. 18,9, né? Ixi, tem eritroblasto em sangue Tem periférico? anisocitose, tem policromasia, ou seja, ele começa a dizer que essa medula não é Fator. saudável, né? É. Vocês querem outro hemograma? 0,3% de eritroblasto tá meio estranho, porque a gente contra É, eritroblasto cada 100 leucócitos, mas tudo bem. Mas sim, tem, né? Não deveria ter. é. Vocês querem outro hemograma? Deixa eu pegar aqui, peraí. Era... Cadê a plaqueta? Só... A plaqueta, peraí, a plaqueta dele é normal, peraí. Ó, do mesmo dia, só vem a contagem, tá? Isso. Peraí que tá abrindo, gente. 318.000 com VPM de 10, o normal é de 8,9 a 13. Ah, É, chama atenção essa anemia discreta com eritroblasto é, periférico. exatamente. É. Ó, eu vou E é abrir o interessante, hemograma anterior que ele e é tem, tá? interessante que Vocês querem hemograma de quando? Porque esse Débora, hemograma aqui, ele tinha feito, mostra o hemograma da apresentação que o- tá? Porque esse hemograma aqui já é pós-rituximab, também a gente tem que mencionar isso, né? ah, Não sei se faz diferença. Por que que ele fez Peraí. rituximab? Ele fez rituximab dia 3, o da miastenia hemograma é do graves dia que ele tem. 9 para Da miastenia. É, tem miastenia. Ó, peraí, gente, que eu vou compartilhar. Eu vou pôr o primeiro hemograma dele, tá? Que é do dia 8. Peraí, deixa eu ver que eu não sei jamais. Eu vou parar de Olha aí, ó, compartilhar e compartilhar de novo. 16,4, ó. 16,4 de 16,4 hemoglobina, tinha um VCM normal, é, em o eritroblasto. RDW dele era normal, né? Ou seja, ele mudou o hemograma dele, mudou. Sim. É, Não tinha anisopoiquilocitose, agora lá no outro tem. Ele foi mudando, ele foi mostrando coisas ali. Eu tô ficando doente. E me É, diz uma coisa, o delta T entre esse de Esse exame 16,7 aqui é do dia hemoglobina, 2 de agosto e 2 o de último, agosto para e o primeiro que eu novembro, né? mostrei, 9 de é, dezembro. 9 dezembro, de é. dezembro. Então, olha como ele caiu a hemoglobina em É. 4 meses. 16,4, é. A doença Foi dele para parece que 12. começa a aparecer, né? pode E ser que agora está começando a aparecer Hum. eritroblasto, né? Aí, Débora, se pegar esses dois tempos e colega da Imato, vamos fazer a medula? Senão o Rodrigo faz. Faz. Rodrigo, me dá seus dados aí para onde que eu mando. Não, tá, eu vou tentar conversar com a Emato de novo. Eu acho que realmente foi um erro de interpretação, assim. Talvez eles tenham pensado que a gente mandou pensando em hemocromatose, né? Não pode sei se a ser. informação da biópsia Hum, chegou até o hematologista, porque o Guilherme, e o outro assistente do ambulatório, eles são muito bons. Eu conheço ambos. Talvez essa informação não tenha chegado e talvez sim, ele não tenha sim. nem se dado conta que foi o caso que eu conversei com ele antes da alta, né? A gente sabe que isso acontece às vezes. Eu vou falar de novo com o pessoal. É que a dúvida, Rodrigo, é se eu continuo insistindo nesse diagnóstico, porque a própria miastenia pode dar doença vascular porto-sinusoidal, que é o que ele tem no fígado, que é uma alteração Uhum. vascular hepática. O que não bate é essa eritropoese, extramedular no fígado, né? Tá estranho, né? É, exato. E de repente você tá pegando uma doença incipiente e agora que essa tá É, aparecendo. Porque a princípio esse rituximab não justificaria muito essa não. anemia. Uhum. E assim, é uma anemia que se considerar um 16 para Foi um para 12, 12 e pouco, é. importante, né? Caíram É, 4 gramas de hemoglobina, né? exatamente. Então é uma baita de uma queda, né? Mesmo que a anemia seja discreta, mas a evolução, né, é muito mais importante É, a queda aí, né? E com esses eritroblastos tá meio estranho mesmo, né? sim. Tá E bom. aí acho que teria que Ó, ver. olha, uma coisa que é interessante também é que presença de neutrófilos com hipersegmentação. Vale a pena dosar a B12 e o ácido fólico desse paciente também, né? Eu Porque acho que ele neutrófilo tinha já, viu, Gama? Foi já normal. tinha.
Foi normal, pelo menos Ele a tinha, B12 eu deixa eu ver lembro que se era ele tem normal. recente. Da É, época ele tinha e era é. normal. Ainda a primeira Porque internacional é neutrófilos. normal. Agora tem que ver se lá ele tinha neutrófilos hipersegmentados. Porque neutrófilos plurissegmentados, como estão aí, geral, com aquela anemia, né, de 12 e pouco, eu não vi o VCM. Mas Tá esses no- neutrófilos hipersegmentados, Rodrigo, eles sinalizam a possibilidade de carência de B12 ou de folato, né? É, mas não deve ser não, Gama, porque ali o VCM tava alto e Normal? você vê aquele É, outro programa lá de agosto até agora, ele não faria esse sim. caminho, entendeu? É, Ó, é, ele é. tinha uma Faria esse Aqui estava B12, normalzinha. não, até alta, né? É alta, é. Agora, ácido fólico ele não tem, dosado. É, seria bom. E aí, se ele tivesse evoluindo para uma anemia mielodisplásica, ele teria neutrófilos com hipossegmentação, não é isso? Isso. Isso, né? É. Grosseiramente, sim. Uhum. Sim, né? Seria hipossegmentado. É. Hipogranular, hipossegmentado. Isso. Eu acho Ah, que é Eu vou tentar ver aqui o que eu consigo, eu nós vamos trago as ficar, novidades para vocês do vamos ficar caso. ansiosos aí com essa medula. Muito. Se não, Débora, a sugestão é se quando ele der alta, a gente pede para o Rodrigo fazer a medula e depois a gente, ele entendeu? tá em qual? Ele tá hemato é Ele aqui tá em aqui São na Paulo? Hemato do HC. Ah, tá. Eu acho que deve ter sido só alguma coisa de comunicação, né? Eu acho também. Eu vou É, é. tentar falar de novo Que com às o vezes pessoal. pega A gente paciente, reencaminhou ele hoje. é, É. E daí, vamos ver se a gente consegue. Aí e aqui eu só até tava. e até pontuar para o hemato lá assim, olha, ele tinha 16,5 gramas, agora tá 12,7, 12,5. apareceu eritroblasto, tem É. hematopoéticas aí no fígado, né? Será que não é uma hematopoese extramedular? É. Dá aquela encaminhada, né? Não, a encaminhada eu já dei, viu? Deixa eu falar, eu vou dar de novo, mas essa encaminhada eu já tinha dado. Com mais alguns detalhes. Sim, É. talvez Tá sim. sem a medula, olha, não fez exame de medula. Não, mas assim, ele realmente mudou, né? O perfil do É, hemograma. Mudou, Talvez isso mudou, ajude o sim, pessoal a pensar em é, aprofundar a avaliação é, hematológica. é. verdade. Maravilha. Obrigado, Rodrigo, de ter colaborado com a gente aqui, Oi, meio-dia. não fiz nada. Vocês Legal. viram tudo. Obrigado. Obrigada, E eu Rodrigo. acho que eu vou convidar a doutora Maria Um Lúcia abraço, para Rodrigo. encerrar a reunião, agradecendo o Gabriel e a Patrícia, que ajudaram bastante a gente, a Débora, que achou esse caso desafiador e pediu para vir na nossa reunião, que foi muito legal. Quer Muito encerrar? bom. Encerramos Muito com bom. chave de Chave ouro. de ouro, Um É. caso muito interessante, e assim que é legal, né? Dá é. muita discussão e a gente vai caminhando, e aí vocês contam para a gente depois o desfecho. Super obrigada, Gabriel, Débora, Rodrigo, Imagina. obrigadão a todo mundo, Eunice, pelo ano inteiro aí de colaboração. Imagina. Obrigada, bom Natal para todo mundo, feliz Para Ano todos Novo. Bom nós. Natal. Tchau, tchau. Boa